Deus preferiu ferir Jacó para gerar misericórdia no coração do irmão, para que não assassinasse ele. Então às vezes Deus pode abrir uma ferida, porque a Bíblia diz lá em Jó que ele abre a ferida e ele mesmo fecha. Deus pode estar te ferindo hoje com o maior propósito amanhã. É importante falar isso. As pessoas acham que band-aid cura. Vai ter pessoas que poderiam produzir mais do que estão produzindo, mas só não produzem porque estão ocultando feridas antigas. E feridas escondidas não podem ser tratadas. Só que mais do que expor a ferida, você precisa saber quem vai colocar as mãos sobre elas. Porque às vezes seu casamento está com a crise, você leva para o advogado. Só que o advogado está no 6º casamento. Ele não tem poder de curar seu casamento, não é? Porque para um médico fazer a cirurgia, a primeira coisa que ele precisa fazer, asepsia. Porque se ele for bom de cirurgia, mas for mal de asepsia, a pessoa vai morrer, mas não é mais nem pela enfermidade, pela bactéria. Então não permita pessoas de mão suja tocar em ferimentos limpos. Band-aid não cura, pode tampar o ferimento, mas não sara. E o cego, Jericó? Porque o verdadeiro cego é aquele que não consegue enxergar o que está diante de seus olhos. Aquele que não enxergava nada viu que ele tinha. É o cego que via? É. Porque primeiro, ele está à beira do caminho. Talvez a prova que você corre tanto pela necessidade porque você ainda não está no caminho. E Jesus falou: sou o caminho. Porque a igreja brasileira não pode falar de necessidade. Porque quando você caminha pela necessidade, porque você não entendeu o que é a provisão. Porque a provisão está ligada ao provedor. Então o segredo não é ter provisão. O segredo é ter o provedor. Porque melhor do que ter as bênçãos de Deus é ter o Deus das bênçãos. Você não tem que ter as coisas de Deus, você só tem que ter o Deus das coisas. Ele está à beira do caminho pedindo esmola. As pessoas não davam esmola para ele? Sim. Mas era uma prisão. Para manter ele ali, as pessoas davam esmola. Porque ele tinha tudo na mão e não queria sair dele mais. Não precisava trabalhar, a esmola vinha na mão. Não precisava correr para trás, a esmola vinha na mão. Então era só ficar estrategicamente onde as pessoas passavam e ganhava esmola. Só que as pessoas abriam a mão dele, mas não abriam a mente dele. Ele estava aprisionado sem saber. Quando Jesus passou, ele pediu esmola a Jesus. Não vou te dar esmola, não. Porque esmola qualquer um dá, agora visão. Quando Jesus passou, ele falou assim, aí ele gritou: Jesus, filho de Davi. A multidão falou: não, ele é Jesus de Nazaré. Não, vocês estão enxergando errado. Então quer dizer que a multidão estava de olhos abertos, mas a visão fechada. E o cego estava de olhos fechados, mas a visão aberta. Jesus, ao cego, não, ele é filho de Davi. Porque qual a diferença de Jesus de Nazaré para Jesus, filho de Davi? Quando você clama por Jesus de Nazaré, você está clamando pelo filho de José. Quando você clama por Jesus, filho de Davi, você está clamando pelo filho de Deus. Quando ele grita filho de Davi, está dizendo: filho de Deus, vem me socorrer. Aí Jesus fala um negócio extraordinário. Manda ele vir. Mas ele não era cego? Quem tinha que ir até ele era Jesus. Por que Jesus mandou ele vir até ele? Porque todas as vezes que você quiser uma nova visão, ele vai te chamar. Porque quando ele te chamar, mesmo você estando cego, ele está querendo ver até quanto você está disposto a caminhar por uma nova visão. Mas lá em Marcos, capítulo 10, diz que quando o cego levantou a capa, era uma liberação que só os cegos que tinha essa liberação, podia usar. Quem usava essa capa tinha liberação do Império Romano para pedir esmola. Quando o cego levantou, a Bíblia diz que a capa caiu. Mais fundo? Porque tem muita gente querendo comparecer diante de Jesus com capa. Só que ele enxerga o que está por trás da capa. A capa falava de quem ele era, a visão vai falar de quem ele agora é. Só que para ele receber a visão, ele teve que perder a capa. As pessoas querem ganhar algo de Deus, mas não querem perder algo para si. E Deus fazia: eu só posso te dar o que é meu quando você abre mão do que é seu. Moisés matou um homem enterrou na areia. Tá no texto isso. Ele matou um homem e enterrou na areia. O Moisés era bom para matar, só que ele só era ruim para esconder. Você não pode esconder nada na areia. Porque quando o vento soprar, o que acontece com a areia? Ela se move. Então tem gente que tem que pedir a Deus para o vento não soprar na vida dele. Porque se o vento soprar hoje, vai descobrir o defunto que foi enterrado ontem. Tá cheio de defunto enterrado por aí afora. Aí eles: o vento tá vindo, vai revelar o seu defunto. Tem defunto enterrado de 2000 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos. Tá enterrado. E olha que coisa. A terceira praga do Egito, sabe o que Deus falou? Não falou com Moisés para tocar na areia. Deus falou com Arão: Arão, toca na areia que vai virar piolho. Por que Deus não falou com Moisés? Porque se Moisés toca na areia e vira piolho, piolho fica onde? Piolho. Na cabeça, então ia subir. E se Moisés toca na areia, ele mesmo ia expor seu próprio pecado. Aí Deus mandou Arão, que tocou na areia e virou piolho. E piolho fica onde? Na cabeça. Ou seja, a areia virou piolho. Subiu para onde? Na cabeça. Então não adianta você esconder o defunto. Toda vez que você coçar a cabeça, você vai revelar que tem um defunto escondido em algum lugar. Sepultura de areia. Porque Moisés era bom para matar. E ele era bom também para ferir. Porque a Bíblia diz que ele feriu o mar. Ele feriu o egípcio. Deus mandou ele ferir uma rocha. Ele feriu. Aí Deus não mandou ferir a segunda vez. Ele foi lá e feriu. Ele é o cara que fere. Sabe por que ele fere muito? Porque tem uma ferida aberta dentro dele. Porque todas as vezes que você tem uma ferida, você vai ferir alguém.
Todas as vezes que você fere, só revela o quanto você é ferido. Por isso que Deus, para mudar o nome de Sarai, tirou uma letra e ficou Sara, porque ela tinha um ventre firme e tudo que ela precisava era ser sarada. Porque pessoas feridas ferem pessoas, mas pessoas saradas Saram pessoas.